Olá pessoal, tudo bem? A teoria econômica trata das formas que a humanidade cria riqueza. Na antiguidade, a forma de produção era artesanal, mas requeria certa técnica para sua execução. Com o passar do tempo, os padrões de produção e de consumo foram modificando. A cada invenção que a sociedade colocava no mercado, acarretava em modificações nos padrões comportamentais. E, claro, nos padrões produtivos também. Pois bem, as transformações na forma de provisão de bens e serviços para atender à necessidade da sociedade se transformaram com o passar do tempo. Olha só, à medida que a tecnologia vai melhorando, que o conhecimento vai melhorando, também vão mudando os padrões produtivos. Da mesma forma, ocorreram transformações nos padrões de consumo. Muito bem. Sobre esse aspecto, é bem provável que você já tenha conversado sobre como era a vida há alguns anos. Você já deve ter escutado de pessoas mais velhas histórias sobre uma horta no quintal, de como os terrenos eram maiores. Escutou também, num passado recente, que não havia tantos aparelhos eletrônicos e os serviços eram feitos em pequenas oficinas. Por exemplo, os sapatos artesanais. Às vezes, havia um rádio e, com sorte, um televisor. Olha só. Nessa época, a televisão era muito cara. Quem tinha um televisor acabava compartilhando com a vizinhança. Principalmente quando alguém tinha um televisor e passavam alguns jogos de alguns times ou Copa do Mundo, a televisão era colocada na janela e a vizinhança toda aproveitava a televisão para poder torcer para o time. Isso até acabava resultando em um churrasquinho. Mas enfim, para a escola também era um problema. Na questão de estradas, disponibilidade, acesso, transporte. Ok? Vamos ver como isso fica. Os rádios eram de ondas curtas. Televisões em preto e branco, cujo preço era de um automóvel básico. Difícil acesso à escola, tanto pela distância quanto pela disponibilidade. Os serviços eram artesanais, pois valia a pena consertar os objetos. Perceberam uma coisa interessante? Infelizmente, uma boa parte da sociedade dessa época era analfabeta. Não tinha condições de ter acesso à escola. As escolas eram distantes, a forma de educação era seletiva. Ok? Muito bem. Os trabalhos não eram qualificados e os produtos não estavam ao alcance de boa parte da população. Eram caros. A população não tinha renda e mesmo assim, naquela época, boa parte da população vivia no campo, na zona rural. Poucas pessoas viviam na cidade, trabalhando em indústrias ou tendo trabalhos com remuneração maiores. Portanto, o mercado de consumo era muito restrito, era pequeno, já que a população rural produzia boa parte dos recursos ou dos produtos que consumia. Ok? Muito bem. Atualmente, temos acesso a muitos equipamentos e facilidades de educação e locomoção dentro do contexto. Tá certo? Quando falo em facilidade de educação e locomoção, vamos colocar no contexto que estamos vendo. Ou seja, ela tem muito maior disponibilidade em relação ao passado. Ok? A renda também cresceu. Os preços, de certa forma, estabilizaram. Mas, apesar de alguns períodos que foram complicados na nossa economia, onde os preços foram completamente desestruturados, desestabilizados. A década perdida, por exemplo, a década de 1980, é um exemplo disso. A inflação nesse período, no início da década de 1990, chegou a 2.700% ao ano. Absurdo, né? Muito bem. Isso possibilitou à população de baixa renda acesso a produtos disponíveis no mercado. Antigamente, a população de baixa renda não conseguia comprar ou sapatos ou alguns produtos mais específicos, talheres. Eu lembro que lá na minha infância a gente comprava faqueiros. Os faqueiros eram muito caros. As peças eram importadas. Agora, a gente compra em qualquer lugar. Ok? Muito bem. Se a população de baixa renda começa a ter acesso
a produtos disponibilizados no mercado, e é por aí que vamos começar. O avanço da tecnologia proporcionou mudança no padrão de produção e consumo. Por esta mudança, novos comportamentos, produtos e serviços surgiram na sociedade. Muito bem. Essas mudanças no comportamento da sociedade, quando resultam em melhores padrões de bem-estar, são chamadas de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é um tema sempre atual. Há dezenas de países que ainda não atingiram um padrão de bem-estar de sua população. Por isso, são chamados de subdesenvolvidos. Ou, alguns, na terminologia atual, de países emergentes. Nesse momento, vale a pena frisar que o desenvolvimento está associado ao tema economia. Ok? Pode ser desenvolvimento sustentável, desenvolvimento do meio ambiente, desenvolvimento econômico, mas todos eles associados ao comportamento do ser humano em produzir bens e serviços para satisfazer suas necessidades, inclusive a preservação do meio ambiente natural. Ok? Pois bem, no desenvolvimento de nosso estudo, conceituaremos crescimento e desenvolvimento econômico, pois são conceitos diferentes. Não acredita? Vamos ver. Crescimento econômico refere-se ao crescimento contínuo da renda per capita ao longo do tempo, portanto é quantitativo. Desenvolvimento econômico trata do crescimento econômico acompanhado de adequada alocação de recursos nos diversos setores econômicos, melhorando os indicadores de bem-estar econômico e social. Por exemplo, pobreza, desemprego, condições de saúde, alimentação, educação, habitação. As teorias do crescimento e desenvolvimento econômico discutem estratégias de longo prazo. São questões relacionadas com o crescimento econômico equilibrado e autossustentado. Importante, não confundam o conceito de sustentabilidade econômica com sustentabilidade ambiental, embora estejam muito próximos. O termo sustentabilidade ficou genericamente conhecido quando relacionado à natureza. Sustentabilidade econômica significa a capacidade de perpetuar o processo produtivo. Ok? A sustentabilidade ambiental está relacionada ao uso dos recursos naturais, de forma racional, que não comprometa o bem-estar das gerações futuras. Esses conceitos são importantes para obtermos o entendimento básico sobre esses dois aspectos da economia, e são muito relevantes na atualidade, sobretudo para o Brasil. A ideia de crescimento econômico é recente. Antes do surgimento do capitalismo, as sociedades estavam em estágios comparativamente estagnados. Então significa que, a partir do século XX, do final do século XIX, início do século XX, os países começaram a se preocupar com o crescimento econômico, com a acumulação de riqueza. Mas essa acumulação de riqueza não estava mais vinculada à acumulação de metais preciosos, e sim em relação à produção de produtos, ou seja, à indústria de produtos de bens e serviços. Ok? Vamos dar uma olhadinha. O contexto dessas sociedades eram: agricultura variava um pouco ao longo dos anos, com exceção das ocorrências de boas e más colheitas. Guerras, para obter riquezas e áreas agriculturáveis. Epidemias, doenças por falta de remédios e higiene. Após a Revolução Industrial, com o surgimento do capitalismo, houve mudanças estruturais na sociedade. No capitalismo, ocorreram mudanças tecnológicas e acumulação de capital. Da observação dessa realidade, surgiram várias tentativas para entender e, posterior, explicar como a sociedade cresce economicamente. Uma das tentativas foi apresentar 3 fatores que influenciaram o crescimento econômico. A acumulação de capital, por meio do aumento de unidades industriais, máquinas, equipamentos, ferramentas e investimento em recursos humanos. Crescimento da população, implica em aumento da força de trabalho e da demanda interna. Progresso tecnológico, poupador de capital e poupador de trabalho. Muito bem. A acumulação de capital proporciona aumento da capacidade produtiva das instalações industriais. Os investimentos realizados em máquinas, equipamentos, obras e infraestrutura
em melhor preparação do capital humano possibilita maiores rendimentos do capital produtivo. Significa aumento da produtividade. O crescimento da população, em termos econômicos, implica em aumento da força de trabalho e, consequentemente, aumento do consumo. Isso acaba influenciando a demanda interna. Esses fatores vieram de encontro com os pensamentos dos capitalistas, que é poupar trabalho e poupar capital. Agora, uma questão interessante. Em termos de fatores de produção, terra, capital, trabalho e tecnologia, na época da Revolução Industrial, qual era o fator escasso para os capitalistas? Você pensar em terra, erraram. Tinha muita terra disponível. Ah, faltava capital, pois faltava dinheiro e equipamentos. Também errado. Dinheiro tinha, né? Equipamentos estavam sendo produzidos. Então já descobrimos, já sabemos, a tecnologia. Errado também. Dentro do contexto, havia conhecimento para execução das tarefas. E, claro, uma tecnologia relacionada a esses conhecimentos. Ok? Então, só falta dizer que era o trabalho. É isso mesmo. Olha só, gente. Era o trabalho. O trabalho era fator escasso naquela época, na época da Revolução Industrial. Por quê? Porque a população vivia nos campos e não nas cidades. As fábricas ficavam localizadas onde? Perto das cidades ou no campo? Pois bem, as fábricas ficavam localizadas perto das cidades, de preferência perto dos rios, onde precisavam da água para movimentar os moinhos e, claro, a força motriz dessas máquinas. Tá certo? Pois bem, se as fábricas ficavam próximas da cidade e os capitalistas tinham que concentrar uma determinada quantidade de mão de obra, de trabalhadores, numa determinada localidade, num determinado ambiente, para produzir bens e serviços, como que eles iam fazer isso se a população disponível estava morando no campo e dispersa, distante de onde eles estavam em fábrica? Portanto, nessa época, a mão de obra era muito escassa, tá certo? E nesse caso, perto das cidades, onde os capitalistas podiam contratar. Durante a Revolução Industrial, a população vivia no campo, o que dificultava reunir trabalhadores em um único local. O trabalho era artesanal, por exemplo, teares manuais. O uso de rodas d'água possibilitou a transferência de energia para as grandes e pesadas máquinas de tear. Muito bem. E como é a distribuição da população atualmente? A distribuição da população é diferente da época da Revolução Industrial. Está localizada nas cidades, em função do abandono das atividades do campo. Isso modifica o pensamento capitalista. Vejam só. Os países em desenvolvimento, como têm o fator de trabalho abundante, devem enfatizar um processo produtivo e poupador de capital, que é o fator escasso. O contrário acontece nos países desenvolvidos. O fator abundante é o capital e o trabalho é o fator escasso. Muito bem. Vejam que o desenvolvimento trata das muitas questões e que a passagem do estágio subdesenvolvido para o estágio desenvolvido não é fácil. Muito bem. Por enquanto, ficaremos por aqui. Grande abraço e até o próximo encontro.